Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal novamente. O assunto de hoje que a gente vai abordar são as placas de bruxismo, certo? Que são os nossos dispositivos oclusais de proteção, que faz parte sim da minha rotina clínica diária, eu como reabilitador, eu trabalhando sempre com pacientes que geralmente apresentam a sua parafunção, geralmente sintomáticos, geralmente chegando até mim com uma série de sequelas através da ortodontia, prótese dentística restauradora. Então, eu sim sou um plaqueiro, como queiram falar. A maioria dos meus pacientes pós-reabilitação usam placas miorrelaxantes, usam os dispositivos oclusais de proteção para a proteção das restaurações ou da reabilitação que foi feita e também para tratamento de bruxismo. Cada um com as suas crenças, com a sua literatura ao qual se embasa para o tratamento do bruxismo. Eu posso dizer que a minha é essa, e o intuito do vídeo de hoje é mostrar para vocês como é que a gente conduz um fluxo chairside, ou seja, um fluxo onde nós mesmos, dentistas, podemos confeccionar, desenhar, imprimir e criar os nossos dispositivos oclusais de uma forma muito rápida e muito intuitiva. Hoje eu vou demonstrar para vocês um caso que eu fiz especialmente para demonstrar aqui, onde a gente, através do escaneamento, desenvolvemos o desenho, colocamos esse próprio desenho dessa placa no software de fatiamento para que a impressora pudesse fazer a impressão. Essa aqui é a impressora que a gente utilizou, a gente utiliza essa impressora aí para fazer a impressão de placas, e utilizamos uma resina aqui em específico, que é essa resina aqui, né? Essa resina aqui da Keystone, a resina da K-Splint Soft, que eu usei nesse caso, porque é um caso de reabilitação, certo? Mas a gente também utiliza com muita frequência também essa linha da Bite Splint, que é da Smart Dent, que é uma excelente resina, uma resina fantástica. Eu tenho as duas como a minha escolha principal, certo? Eu sei que existem outras resinas para impressão de placa, mas eu gosto muito das resinas da Smart Dent e eu gosto bastante, tá? Essa é uma resina, a resina da K-Splint, que é da Keystone, é uma resina que eu tive contato numa imersão que eu fiz nos Estados Unidos, e a Keystone é muito forte lá, e hoje essas resinas chegam aqui no Brasil através da Hey Gears, e são resinas muito boas, com propriedades excelentes, certo? E nesse caso a gente vai usar a K-Splint Soft, tá? E aonde a gente vai fazer o desenho, vai fazer toda a parametrização, já está determinada para a impressora. Então a gente vai mostrar o fluxo aí do início ao fim. Acompanhem, vocês vão ver como que a gente confecciona, como que a gente desenha a parte de dispositivos oclusais de proteção. Segue aí. Fala pessoal, então vamos lá, vamos começar aqui. Eu estou aqui no meu consultório, aqui onde eu trabalho. Então vamos começar então nosso desenho, a nossa confecção, a nossa placa, nosso dispositivo oclusal de proteção, tá? Eu utilizo aqui o programa da Medit, tá? Que é o Medit Link, e dentro do Medit a gente trabalha com o programa aqui, o Splints, tá? Que é o que confecciona a placa. Então a gente abre o programa. E aí aqui ele vai abrir uma janela dizendo aqui onde a gente precisa ir, ó, maxila, mandíbula, confirma. A gente determina a placa em maxila, placa de Michigan, que é a nossa placa plana, e a gente sempre vai para a criação manual. Eu não gosto muito da criação automática, tá? Na criação manual eu consigo determinar todos os padrões que eu gostaria. Então nós vamos lá, vamos começar a edição, vamos determinar onde é que a gente quer a placa, em todos os dentes que a gente quer a placa. Então o programa faz uma detecção automática, mas às vezes ele extrapola um pouquinho. Então a gente vai ali e elimina, né, através de uma ferramenta que a gente tem aqui, tá, onde a gente não gostaria de ter essa placa, certo? Então a gente está livrando ali o céu da boca, a gente deixa essa placa ainda rente às margens, né, aos limites cervicais ali, e a gente vai desenhando ali, vai determinando ali mais ou menos aonde que a gente vai fazer o desenho do nosso dispositivo oclusal, ok? Lembrando que aqui, ó, do lado esquerdo, né, lado direito da tela ali, nós temos um dente que não foi captado, né, pelo algoritmo do programa, então ele não fez a detecção automática, então a gente vai determinar e vai incluir ele junto, para que a partir desse momento
o programa reconheça e faça com que ele faça parte da nossa futura placa, ok? Então vamos lá. Vamos para um próximo passo, ele vai determinar como se a gente estivesse dentro de uma mesa de camper. Às vezes eu altero um pouquinho a inclinação, tá? Para que a gente tenha uma placa, às vezes não muito espessa na parte anterior, tá? Eu sempre determino, às vezes, uma abertura lá atrás, na distância do antagonista, né? Que eu posso determinar ali, posso eu mesmo determinar. Eu gosto de fazer, às vezes, uma abertura de 2 milímetros, que geralmente é a abertura que a gente utiliza, né? Ou às vezes até diminuir um pouquinho. Então, geralmente eu fico entre 1,5 e 2. Agora, como eu trabalho com umas resinas que têm resistência e conferem resistência nessa espessura de 1,5 milímetros, eu procuro determinar e manter ali em 1,5 milímetros lá no posterior, para não gerar uma abertura anterior e um desconforto muito grande por parte do paciente, ok? Agora ele vai no superfície exterior, certo? E um de remoção dessa placa, aquela faixa que a gente viu ali. Aí eu gosto de determinar o contorno da nossa placa, tá? Fazendo um contorno mais alto, tá? Para que a gente não tenha uma placa, às vezes, de fácil remoção. Então, ela tem uma retenção um pouquinho maior e até mesmo um conforto, às vezes, por parte do paciente, é melhor de usar. Como eu uso placa de bruxismo, quando eu usava ela muito curta, né? Eu sentia que o lábio ficava encaixando por cima da placa e isso me incomodava. Então eu procuro fazer uma inserção dela mais alta possível. E o que eu estou determinando agora aqui no programa é o contorno que essa placa vai adquirir no rebordo, nos dentes, para que a gente consiga ter ela exatamente da maneira que a gente gostaria que fosse. Então, ou seja, eu consigo controlar praticamente todos os parâmetros para a confecção da placa. Então, geralmente eu levo elas até o contorno cervical. Aí uma dúvida que fica, e se for retentivo, né? Essa placa não vai ficar retentiva? Não, não vai ficar retentiva. O próprio algoritmo do programa não faz com que a placa faça o contorno negativo ali do dente e faça com que ela ou não encaixe ou desde que encaixe não solte mais. Então, o próprio programa faz isso automaticamente, por mais que você estenda ou eleve ela até mesmo acima do limite gengival, ela vai ficar um espaço, ela vai se manter sempre paralelo ou levemente expulsiva, dependendo da angulação que você vai determinar aqui em outras janelas, aqui, ok? Eu gosto sempre de fazer o contorno bem certinho como eu gostaria, então aqui geralmente é uma região, é uma página que eu gasto um pouquinho de tempo, porque eu gosto de fazer realmente da maneira que eu vejo como o ideal, certo? Agora ela vai criar a superfície externa dela, tá? Então ali ela cria, eu avalio e vejo se realmente está de acordo com o que eu gostaria, certo? Nesse caso está realmente de acordo. Agora a gente vai para uma janela de contatos oclusais, ó. Então nessa janela a gente percebe que ela ficou bem afastada aqui na frente. Isso acontece? Não acontece. O algoritmo do programa às vezes ele erra, às vezes ele cria. Então a gente vai criando esse volume e aqui vocês veem que a gente já criou todo o volume e devolveu todos os pontos, todos os contatos que a gente gostaria, tá? Então eu personalizo essa placa, certo? Para que a gente não se confunda até mesmo aqui internamente. E como isso aqui fica negativo, né, fica um negativo, também não incomoda na língua do paciente o fato de você ter criado esse letreiro ali, né, com o nome do paciente, ele fica bem legível, bem legal, tá? Fica bem personalizado. E aí a gente finaliza a nossa placa, tá ali a placa criada, certo? Agora a gente vai para a parte de exportação dessa placa, a gente vai fazer uma exportação para uma pasta que a gente gostaria de salvar ela, tá? Então vamos lá. A gente vai visualizar a placa, tá ali, ela sozinha. Então a gente faz uma exportação lá, o nome no negativo lá, como vocês viram. Então agora a gente vai lá, vai fazer a exportação dessa placa no modo STL, né, que é o que está grifado ali. A gente seleciona ali a pasta do paciente, certo? Selecionamos a pasta, ele faz a exportação dessa placa no modo STL. E agora essa placa está pronta para a gente preparar ela para a impressão, ok? Então eu abro o software da minha impressora, tá? Lembrando que esse arquivo ele é um STL,
Só que não é assim que ele vai para a impressora. Então a gente vai ter que levar ele para um programa, um segundo programa, onde a gente vai posicionar essa placa na nossa plataforma de impressão. Lembrando que o quadriculado é a nossa plataforma de impressão. A gente vai posicionar essa placa na plataforma. Eu procuro deixar sempre num ângulo aí de 45 graus, certo? Jamais deixo ela paralela à plataforma. Não gosto de posicioná-la no centro, tá? Porque no centro é onde o FEP da nossa impressora é mais frouxo. Então acontece muita deformação do FEP. Um dia nós vamos conversar sobre isso na parte de impressão. A gente vai determinando agora os suportes que vão prender essa nossa plataforma de impressão enquanto ela vai imprimindo por camadas. Essas camadas são determinadas em 50 micras, né? Que é as camadas de deposição ali da resina, certo? Toda essa parte rosada que o programa determina são áreas de necessidade de suportes, para que a gente não tenha deformação da placa no momento da impressão. Então eu prefiro encher de suportes, depois eu faço polimento, removo esses suportes, faço polimento e fica impecável, né? Vocês vão ver depois futuramente nas fotos que a gente vai colocar aqui no vídeo. Posicionamos os suportes, agora vamos fazer o fatiamento dessa placa, certo? Então o que acontece? Agora vocês vão ver como ela vai ser confeccionada. Então vamos lá, determinamos a nossa resina que a gente vai usar aqui nesse caso é a K-Splint Soft, e aí nós vamos fatiar. Quando a gente faz o fatiamento, a gente vai mostrando exatamente como essa placa vai ser criada pela nossa impressora, pela nossa plataforma, conforme ela vai subindo, ela vai formando ela exatamente dessa forma. Terminou, passou ali o tempo, né? A gente vai ter um tempo de impressão, salvamos esse arquivo, e esse arquivo agora a gente vai levá-lo para a impressora, e é esse arquivo que vai ser lido pela impressora e realmente ser impresso pela resina de impressão que a gente usar na impressora. Ok? Então, pessoal, é isso aí, ó. Como vocês observam aqui nas fotos, esse é o resultado obtido. Tá? As placas agora, claro, impressas, polidas, pós-curadas, tratadas, prontas para ir para a boca. E aí tá aí, ó, os ajustes, a adaptação, a oclusão delas, esteticamente, como elas ficam com uma característica muito bonita, muito transparentes. Essas resinas da K-Splint, elas ficam mais azuladas. Mas é isso aí, esses são os resultados obtidos. O paciente tem bastante conforto, dificilmente se queixa da dificuldade de se adaptar com a placa. Ela é macia, ela é bem confortável de usar e zero insatisfações até então, zero insatisfações. E aí, pessoal, vamos lá. E aí, o que acharam do nosso fluxo chairside para a confecção de placas ou dispositivos oclusais? Talvez um pouco complexo à primeira vista, mas acreditem em mim, não tem nada de complexo, tá? O fluxo é muito intuitivo. Os algoritmos dos novos programas hoje, e o programa da Medit é excelente para isso, tá? Torna os softwares muito intuitivos, de baixa complexidade, meio que um passo a passo para que você crie o dispositivo, crie um provisório, crie uma prótese. Isso a gente vai abordar em outros episódios, fugindo, claro, né? A gente não está falando em próteses definitivas, né? Estamos falando de um provisório casca de ovo, por exemplo, para você reembasar em boca, ou coisas nesse sentido. Esses programas são muito bons para isso, porque não são nada complexos, são extremamente rápidos, bastante intuitivos, de fácil aprendizado. E nos dispositivos oclusais, nas placas oclusais, não é diferente. Vocês viram o passo a passo, vai ser o mesmo passo a passo se você executar aí no seu consultório, certo? O desenho, a parte de desenho, a parte de guias, a parte de oclusão, assim, é fantástico, tá? Eu tinha um período, quando eu fazia os meus dispositivos oclusais com laboratório, eu geralmente usava jig. Vocês viram ali, vocês não viram em momento algum eu falando em jig. Não uso. Hoje eu uso o próprio articulador do programa, que faz essa abertura e fechamento de acordo com as medidas que eu determino ali, que eu escolho. E no início eu usava,
Depois eu parei de usar e comecei a perceber que os resultados eram muito, mas muito semelhantes. Então, não vejo mais necessidade, não criei mais os jigs, determina a abertura ali no próprio software e não tenho dificuldades nos ajustes, pelo contrário, os ajustes oclusais ali na hora da instalação da placa são mínimos, tá? O conforto, a tecnologia das resinas de impressão que a gente abordou ali no início, cada vez melhor. O desenvolvimento das resinas está cada vez melhor. Então, se hoje já é muito bom o fluxo que eu conduzo, eu acredito que no futuro vai ser ainda melhor. As resinas vão melhorar, os programas vão melhorar, tudo vai melhorar. Então, por que não entrar agora nesse mundo para que lá na frente o fácil fique mais fácil ainda, certo? Eu sempre falo para as minhas turmas assim, uma hora ou outra entraremos nesse mundo. A gente só pode escolher o momento. E o momento é você quem escolhe. Então eu vejo assim, você que já está no mundo digital, que já tem o seu scanner, ou já tem um bom parceiro que faz o escaneamento dos seus casos, por que não conduzir um fluxo chairside assim com uma impressora? Um software que é gratuito para você fazer os seus desenhos, para você fazer a impressão, para você criar os seus dispositivos e entregar para os seus pacientes a um custo mais baixo, e principalmente com uma qualidade muito superior, tá, ao que você antes trabalhava com seus parceiros. Pelo menos essa é a minha realidade. Certo, pessoal? Agradeço para você que assistiu até agora, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo as perguntas, eu vou responder assim que possível, tá? E se quiser fazer um contato, tá aqui o meu canal, tem o meu Facebook, tem o meu Instagram, tá? Aonde vocês me encontrarem, podem me perguntar, podem tirar qualquer dúvida, que o que estiver ao meu alcance eu irei responder com todo prazer. Um grande abraço e aguardo vocês no nosso próximo vídeo falando de outro assunto de impressão 3D, imprimindo a odontologia. Grande abraço!